Irmãos caravaneiros, boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Quero agradecer a Alexandre a prece inicial da nossa reunião dessa noite. Muito obrigado. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 24, Não ponhas a candeia debaixo do alqueire, e vamos estudar os itens 8 e 9, que tem por título Não vades ter com os gentios. O texto é o seguinte: o item 8 é uma passagem de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. E diz assim: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procurei os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. O item 9 é um comentário de Kardec que diz o seguinte: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão de gentios se daria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Muito bem. Essa passagem de Mateus, do capítulo 10, inicia lá no versículo 1 da seguinte maneira: E chamando seus 12 apóstolos, lhes deu poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então nós vemos que Jesus estava preparando os seus apóstolos. Apóstolo significa enviados, e para que eles fossem fazer a divulgação dos seus ensinos, a começar pela região próxima, onde estavam os da sua raça, que eram judeus, para depois se espalhar pelo resto do mundo. Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, fala que os discípulos eram espíritos de alto progresso espiritual, e assim ficava fácil assimilar as lições de Jesus pela palavra e pelos exemplos. Devido a esse progresso espiritual, eles podiam ter possibilidade, inclusive, de fazer curas, de expulsar os espíritos obsessores, não é? E essa atividade é que atraíam as pessoas para junto deles, para que eles pudessem, então, a partir daí, fazer a difusão dos ensinos de Jesus. Nos primeiros tempos, a gente tem que observar que não tinha propriamente evangelho escrito, como nós conhecemos hoje, né? Os primeiros apóstolos, eles usavam pergaminhos, pequenos trechos dos ensinamentos de Jesus.
quando nós consultamos os historiadores, nós vamos ver que o Evangelho propriamente dito, estruturado, vai aparecer o de Mateus, Lucas e Marcos 70, 80 anos depois de Cristo. O de João aparece 90 anos depois de Cristo. A coordenação das cartas ou das epístolas de Paulo aparece 50, 60 anos depois de Cristo. Então, logo no período inicial, a transmissão dos ensinos se dava justamente pela cultura oral, ou seja, por eles que saíam de dois em dois, visitando os lugares, hospedando-se em casas de pessoas que já tinham aquele conhecimento e que estavam, de uma certa forma, inconformados com os destinos do judaísmo, né? Então eles contavam as histórias que eles tinham vivido com Jesus. Ele fala em 12 apóstolos, na realidade nós sabemos que pelas obras de Emmanuel, de Irmão X, de Amélia Rodrigues, que tinha um número de 72 apóstolos que também ajudavam depois nessa difusão. Agora vamos ver quem eram os gentios. Os gentios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Tinham os seus deuses domésticos, né? Tinham os deuses das suas cidades. Eles não criam num Deus, acreditavam num Deus único como os judeus. Ou eram pagãos, ou seja, não acreditavam em nada, eram os materialistas da época, né? Os niilistas. Não pertenciam ao povo judeu, eram povos vizinhos, né? Os gentios seriam os materialistas, então, descrentes por convicção. As sensações da matéria lhes satisfaziam o sentido e nada mais desejavam. Não tinham habilidade para refletir sobre a espiritualidade devido a seu estágio. Mas nós não podemos generalizar, porque também havia um grupo daqueles que já estavam dispostos a pôr um fim ao jugo da matéria, né? E eles prezavam já a ética e a justiça. Devemos levar em consideração também que eles não estavam à parte da criação, eles eram e são filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, e pertencem ao mesmo rebanho de Jesus. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram dissidentes do judaísmo, ou seja, eles seguiam os ensinamentos de Moisés, mas eles não seguiam as comunicações dos profetas, como a religião dos judeus. Então eles eram dissidentes. Kardec, inclusive, na introdução desse livro, do Evangelho, ele fala que eles eram os protestantes daquele tempo, né? Fazendo uma alusão com a Igreja Católica sendo a religião judaica e eles, samaritanos dissidentes, seriam os protestantes. Era tal a aversão dos judeus aos samaritanos que Jesus, para ensinar a verdadeira caridade, aquela que não tem limites religiosos, então ele contou a parábola do bom samaritano, onde o sacerdote judeu passou ao largo, o levita, que também estava ligado à religião judia, passou ao largo, mas o samaritano é que socorreu aquele assaltado do caminho, na famosa parábola do bom samaritano. Mas como no caso dos gentios, também os samaritanos davam valor à união dos povos e à paz entre criaturas. Nem todos eram tão radicais. Agora, por que Jesus avisa os discípulos para não procurá-los? Aí Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, fala que os discípulos não conheciam as diversas religiões e pensamentos da época.
Eles eram espíritos evoluídos, eles tinham faculdades mediúnicas, né, como já vimos, e absorviam com facilidade os ensinos de Jesus, né? Mas a sua personagem naquela reencarnação era de pescadores, mercadores, pequenos, homens do campo. Então não tinham condição de discutir ideias religiosas, né, fora do judaísmo, mesmo porque eles foram criados dentro do judaísmo. Então ficava mais fácil conversar com os irmãos de raça. Por isso, o ide e buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus falou. Ou seja, falar com aqueles que estivessem satisfeitos com a própria religião, os afastados do judaísmo por desilusão. E não eram poucos. Quem eram esses desiludidos? Eram os escravos, judeus escravizados por outros judeus influentes, por sacerdotes, judeus escravizados por romanos que se instalavam naquelas regiões, né? Vamos ver, por exemplo, a casa de Pilatos, a sua esposa, com várias escravas, né? Uma escrava para vestir, uma escrava que ajudava no banho, uma escrava que dormia na porta do quarto para atendê-la durante a noite e vai por aí afora. Os livros que nos chegam contando as narrativas daquela época nos fala de bastante escravos judeus. Os produtores rurais também, que eram espoliados por impostos, também eram outros desiludidos, né, com a religião da atualidade, que se misturava com a gestão da região e com os contatos com os romanos. Nós vemos lá em Paulo Estevão, pai de Abigail Estevão, sendo chicoteado até a morte, né, porque se revoltou com essa cobrança de impostos. Os injustiçados pelo Sinédrio, que era um conjunto de pessoas influentes e que decidiam, davam o rumo da justiça naquela região, né? Naquela época, as mulheres eram tiradas das suas casas, as judias, para servir os retores, as autoridades, né? Inclusive a Pilatos, e com beneplácito do Sinédrio. O Sinédrio não tomava partido daquele povo oprimido. E outros desiludidos eram os judeus que tinham saído daquela região e procurado outras localidades, como Cesareia, como Alexandria, né? Duas outras condições, então, como nós vamos ver, eram favoráveis. A primeira é que eles já vinham estudando a chegada do Messias, né? Anunciada pelos profetas, que eles estudavam bastante, e a outra é que eles já raciocinavam com a reencarnação. Eles já aceitavam a ideia da reencarnação. Alguns doutores da lei não. Nós vemos aquela narrativa em que Jesus pergunta ao doutor da lei: você é um doutor da lei, não sabe essas coisas? Não sabe o que é reencarnação? Né? Mas, no meio do povo, a ideia da reencarnação era muito nítida. Aliás, na antiguidade, religiões da antiguidade, como no Egito, na Índia, na Babilônia, era aceita com tranquilidade a ideia da pluralidade das existências. 500 anos antes de Cristo, Pitágoras, o filósofo e matemático, ele passou por esses países e conversou com Buda e voltou à sua terra natal para disseminar a ideia da imortalidade da alma. Nós vemos também que Sócrates e Platão, na Grécia, também ensinavam sobre o advento das reencarnações, né? E Jesus também falou assim, nesse trecho de Mateus: pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Voltamos de novo a Pastorino, ele nos alerta
que esse anúncio da chegada do reino dos céus já tinha sido feita por São João Batista. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, João falava assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o próprio Jesus, narrado no capítulo 4, versículo 17, também fala a mesma frase: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus. Pastorino pergunta assim: será que está distante esse tempo do reino dos céus? Vai ser alguma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos? Ou seria agora? Nós necessitaríamos desencarnar para encontrar o reino dos céus? Ou o reino dos céus é já? Uma outra linha de pensamento, ele pergunta assim: será que esse reino dos céus está distante no espaço? Não está, porque Jesus falava assim: pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então ele não está nas alturas, ele não está lá longe, acima das nuvens. Durante milhares de anos, nós vivemos essa ilusão dos anjos, dos paraísos, dos reinos maravilhosos. Nós temos regiões maravilhosas, encantadoras, que são habitadas pelos espíritos evoluídos, pelos espíritos puros, pelos espíritos que conseguiram vencer a si mesmos e vivem nessa região. Mas esse reino dos céus que está próximo, ele está tão próximo que está dentro de nós. Ele não está longe. Próximo, tão próximo, que nós podemos erguê-lo dentro de nós, se assim nós quisermos. Quando Jesus orienta uma outra linha de pensamento desse trecho, quando ele orienta quem deveria ser visitado, será que Jesus está fazendo um julgamento dos outros povos que não são judeus? Aí nós vamos ver que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, ele fala assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aí, Pastorino nos pede para que a gente substitua a palavra julga pela palavra escolhe, porque quem faz um julgamento está fazendo uma escolha. Então fica assim: o Pai a ninguém escolhe, mas deixa toda escolha ao Filho. Porque o Pai é imanente em todos. O Pai é impessoal. A ninguém escolhe, porque todos, bons, maus, justos, injustos, santos e criminosos, para ele todos são iguais, todos são seus filhos e todos são amados. Vamos encontrar em Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus falando assim: porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Das mesmas oportunidades, a mesma quantidade de amor, de liberdade do livre-arbítrio, mas toda escolha é dada ao Filho, que somos nós, os seres humanos, filhos de Deus, né? No nosso livre-arbítrio, com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho que nós queremos. É lógico que depois nós vamos arcar com as consequências, na época do karma, né?
é a época da colheita. João, em capítulo 5, versículo 30, diz, Jesus fala, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço assim, julgo, ou escolho. E o meu juízo, ou escolha, é justa, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele já tinha dito que ele e o Pai somos um. Ele estava coadunado, ele estava ligado ao Pai de uma forma tal que ele vinha fazer o que o Pai estava querendo que se fizesse aqui na terra. E ele pensava como o Pai. João capítulo 8, versículo 15 e 16, quando Jesus fala aos fariseus, diz assim, vós julgais segundo a carne, a aparência. Eu a ninguém julgo. Em João 12, 47, ele fala assim, se alguém me ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar, mas para salvar o mundo. Ora, se todo julgamento foi dado ao Filho, e se a gente considera que esse Filho é Jesus, esse Filho está dizendo que ele não veio julgar. Então, esse Filho que se refere lá no Evangelho somos nós, né? A gente tem que entender que os filhos somos nós. O julgamento é a escolha no uso do nosso livre-arbítrio, né? Ele falou, eu também, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Kardec, no comentário do item 9, sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, os apóstolos foram plantar a cruz no centro do paganismo, né? Paulo, por exemplo, ele chegou aí até a Grécia, não foi nem muito bem recebido lá pelos intelectuais, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 39, tem uma passagem que fala assim, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava em pé um varão da Macedônia, a lhes rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é influência espiritual orientando Paulo para a sua missão, né? Por isso, Paulo também, que já tinha estado várias vezes em Roma, era chamado do apóstolo dos gentios. Bom, segundo as obras históricas, nós vamos ver que os apóstolos realmente foram plantar a cruz no centro do paganismo, como diz Kardec. Mais tarde, né, eles foram fazer isso. Veja só, vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Pedro, aos 95 anos depois de Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma. Detalhe, ele ia sair de Roma para fugir da crucificação. Aí Jesus aparece e pergunta, qual vades? Isso é, onde vais? Essa expressão, inclusive, deu nome a um épico, um filme, em 1951, chamado Covades, que conta essa história. E o próprio Jesus responde à pergunta que ele faz. Jesus fala assim, vou a Roma para ser crucificado de novo. Aí Pedro, vendo aquilo, ele desistiu da fuga e voltou a Roma, onde realmente ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? André foi crucificado também. André, inclusive, foi crucificado numa cruz em forma de X. Na bandeira da Escócia, nós temos a Cruz de Santo André, né? Tiago, irmão de João, foi até a Espanha, onde lá na Espanha ele é chamado de Santiago, fazer a sua pregação. Depois voltou a Jerusalém e foi perseguido e martirizado 40 anos depois de Cristo. Filipe formou família, teve filhos, foi até a Samária, capital dos samaritanos, e a Cesareia para evangelizar. João foi preso em Éfeso. Aí
Foi levado a Roma para julgamento com 89 anos já, mas não foi morto. Ele teve uma pena de exílio na ilha de Pátamos. Depois ele voltou para Éfeso e desencarnou com 100 anos. Bartolomeu, amigo de João, chegou aí até a Índia e foi martirizado na Síria. Tomás, aquele que só queria acreditar vendo as filhas de Jesus, ele evangelizou na Síria e na Pérsia e foi martirizado na Índia. Tiago Menor desencarnou 62 anos depois de Cristo, também em atividade de evangelização. Judas Tadeu desencarnou 70 anos depois de Cristo na Mesopotâmia. Simão morreu junto com Judas Tadeu, também na Mesopotâmia. E chegamos a Mateus, aquele que era Zaqueu, que era cobrador de impostos, que depois se converteu ao cristianismo e tomou o nome de Mateus, e depois, inclusive, escreveu um dos evangelhos, né? Ele morreu 50 anos depois de Cristo, em Alexandria, mas deixou um continuador chamado Efraim. Veja só, Efraim era uma reencarnação de Olívio. Olívio foi um soldado da casa de Pilatos, mas que nas horas vagas ia ouvir as preleções de Jesus. Ele desencarnou em Roma por um acidente e depois encarnou em Alexandria, filho de uma ex-escrava de Cláudia, esposa de Pilatos, que se transferiu para Alexandria. Mateus, chegando a Alexandria, conversou com ele, curou a sua avó Lucília, né? Na realidade, Efraim era neto de Lucília, né? E ele chegou a Alexandria e logo depois ele foi martirizado em Alexandria. Interessante que nós vamos encontrar Efraim, depois de algumas encarnações, em 1864, encarnando em Uberaba e vivendo até 1949. O nome de Efraim nessa encarnação foi Henrique Van Kruger. Ele foi farmacêutico, depois médico, e fundou com Maria Modesto Cravo o Hospital de Dementes em 1933, mais tarde também chamado Sanatório Espírita de Uberaba. E para finalizar, vamos, depois de ter passado por todos esses apóstolos, vendo que eles mais tarde realmente também se dedicaram aos gentios, pelo mundo afora, com sacrifício, com sofrimento, porque manter a palavra do bem, da caridade, da humildade, da misericórdia no mundo requer ainda, não só naquela época, sacrifícios, esforços e algum sofrimento. Então, Bezerra de Menezes, no livro Estudando Evangelho, psicografia de Alda Maria, ele fala o seguinte: Jesus nunca pregou a invasão do espaço do outro. Além que nós já vimos que ele também não julgava. A vivência, o exemplo e conduta de Jesus Cristo são os recursos didáticos, que foram também os recursos didáticos dos discípulos. Lembra logo no início que ele deu esses poderes, ele concedeu essas possibilidades aos discípulos? Então, ele fazia a abordagem inicial através das suas curas, do seu exemplo de humanidade, de caridade, de misericórdia. Então, para encerrar, vamos encerrar com essa frase de Bezerra de Menezes: as multidões se encontram distantes da mensagem da vida eterna. O tempo tem a sua sabedoria. E ainda que tarde, ninguém ficará imune às leis do trabalho e do progresso,
porque a evolução é um processo inerente a todos nós, espíritos. Quer a gente esteja já encaminhada da evolução, quer a gente ainda vá tomar essa caminhada, né? Isso depende de cada um. Erguer o reino dos céus dentro de si. Estamos caminhando para os instantes finais da nossa reunião de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer tudo de bom que estamos recebendo nesta oportunidade. Senhor Jesus, que nós possamos, nesta oportunidade, agradecer por esses conhecimentos que Tu nos deixastes ampliado pelo Consolador. Obrigado, Senhor, por essa sustentação, por essas muletas para os nossos espíritos, muletas luminosas que nos ajudam a caminhar. Mas queremos, Senhor, não pedir somente para nós, e não só agradecer tudo que nós já temos recebido, mas pedir também pelos nossos irmãos, que enganosamente procuraram o fim da vida. Onde quer que eles estejam assistidos pelas falanges de Maria, possam receber as nossas vibrações de paz, de conforto e de soerguimento, para novamente tomarem o caminho da evolução. Pedimos por todos os enfermos também, neste momento, em todas as partes do mundo, pelos desvalidos, pelos desamparados. E dá, Senhor, que possamos, mais uma vez agradecidos pela assistência de nossos amigos espirituais, nos despedir nesta noite na Tua paz. Em Teu nome e em nome do nosso Pai amantíssimo. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite para todos.